Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a todas e aqueles que estão participando por meio da transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Alep. Em nome do presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o deputado Renato Antunes, nós temos a alegria de termos mais uma vez o encontro do seminário Diálogos Culturais, o que é mesmo patrimônio. No primeiro momento, nós tiramos dúvidas, conhecemos a legislação, aquilo que nos faz adequar as proposições parlamentares para que elas possam tramitar com mais celeridade e acertando o alvo. Nesta tarde, nós teremos um olhar mais aprofundado, ou então um reconhecimento do catálogo da Fundarp, registros de imaterial, tombamento e patrimônio vivo. Também lançaremos um olhar, iremos conversar sobre tabelas de processos em trâmite, os que já foram reconhecidos e os que não tiveram respaldo técnico, que isso é muito importante para o trabalho das proposições parlamentares. Ainda vamos ter um espaço para esclarecimentos, esse diálogo que nos aproxima e tem aproximado essa casa ao Conselho, à Secretaria de Cultura. O alinhamento também para que a Alep exerça o seu papel no fluxo por meio da indicação de bens materiais e imateriais. E, por fim, usar esse conhecimento para ajudar os fazedores de cultura locais e os municípios a terem acesso às políticas públicas do patrimônio cultural. Esse é o nosso desejo nessa tarde, finalizando o seminário, convidando também a todos e todas que possamos mergulhar, interagir, perguntar. Tivemos uma tarefa de casa e para analisarmos as leis, mas o importante é a participação, compreensão, tirar dúvidas também para um melhor trabalho nas proposições parlamentares. E, com isso, nós queremos agora chamar para compor esse não é um círculo, né, mas esse sentar, né, de diálogos de hoje, cultural. Ana de Fátima Braga Barbosa, dos Movimentos Sociais de Urbanismo e Meio Ambiente, presidente do Conselho do Patrimônio Cultural. Todas as vezes eu troco essa ordem. Quero convidar também Augusto Ferrer de Castro, que é da Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Engenharia. Convidar também o conselheiro Cláudio Brandão de Oliveira, que está chegando, daqui a pouco ele vem. Queremos convidar Ana Paula Jardim, Cristiane Feitosa, sim, agora sim, Cordeiro de Souza, da Fundarp, que é a Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. E chegou Alexandra, também conselheira. Se não tiver, a gente coloca mais cadeiras aqui, se puder ajudar, para esse momento de diálogo, de conversa, e que possamos ter uma tarde proveitosa. O intuito do seminário é justamente a gente ter esse descortinar para a gente fazer um trabalho mais aproximado daquilo que nós podemos melhorar nas proposições, nas leis, tudo que vai se submeter a ser reconhecido como patrimônio cultural em Pernambuco. Ana Barbosa, com a palavra. Eu queria cumprimentar a todos, dizer que aqui a gente está fazendo hoje um diálogo, então é algo informal, não é uma discussão, um debate, na verdade é um diálogo para a gente alinhar, né, o entendimento sobre o patrimônio, sua preservação, o funcionamento do Conselho, Fundarp, como funciona esse sistema em nível estadual de preservação do patrimônio. Eu cumprimento os conselheiros, cumprimento os presentes, assessores, enfim, representantes das comissões. E eu queria registrar a presença do Monsenhor Albérico, que ele também é conselheiro, ele também é representante do notório saber, né, do governo, do segmento
na verdade, da paridade, né, governo e sociedade civil, mas ele está muito bem acomodado aqui na plateia e pediu para permanecer na poltrona, e assim será feito. Os colegas que estão aqui são colegas que representam os segmentos de História, de Arquitetura, do Imaterial e a Fundarp como governo, né? Todos nós somos ligados pelo patrimônio. E aí o que a gente tem para hoje é, partindo do princípio que no último encontro a gente falou muito sobre legislação, aplicabilidade, né, o que a Fundarp tem como atividade principal, que é a preservação do patrimônio em nível estadual. Para hoje, a gente trouxe um presente para vocês, né, que é esse catálogo denominado Patrimônios de Pernambuco, Materiais e Imateriais, que está na sua 5ª edição, é uma edição de 2025. E aí eu vou facultar os conselheiros, se quiserem, né, voltar para o lugar, enfim, para ninguém ficar com torcicolo. E quando houver alguma fala, eu vou pedir que vocês usem aqui a tribuna por causa do microfone, para não dar falha na gravação, né? E aí o que a gente... Ana, tu passa aqui, por favor. O que a gente tem aqui, minha gente, é um documento digital que está acessível a vocês. Vai ficar o link aqui, uma cópia em PDF com a Ana, mas tem um link, isso está digital, na página da Cultura, né, do portal Cultura PE. E o que é que a gente tem, né? Uma edição de 2025. Desce um pouco, Ana, por favor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar o protocolo aqui, a formalidade, já que é um bate-papo, eu vou sentar ali para pilotar o mouse, para ficar, né, melhor. Então, vejam, o que a gente tem aqui que vai ser útil para vocês. Observem aqui no sumário que vem uma introdução, mas vem aquela legislação que a gente falou no encontro passado, né? A gente vem aqui um tópico sobre patrimônio material, o quadro dos bens protegidos pelo Estado, aqui um cartograma do Estado por região, mostrando os bens, a localização, né, dos bens protegidos. Depois, um breve histórico dos bens tombados, além do patrimônio imaterial com a mesma visibilidade, ou seja, a relação dos bens, e terminando aqui com os patrimônios vivos de Pernambuco. E aí a gente vai dar uma passada por aqui, que vai ser a nossa base de hoje e vai ser um instrumento de trabalho para auxiliar vocês no que vocês receberem de demanda, né, para que seja feito, tá? Nessa apresentação, que eu não vou ler, vem aqui os esclarecimentos e informações mais úteis e importantes sobre patrimônio em nível estadual. A gente hoje está fazendo a reflexão, o que é mesmo patrimônio? E aqui está trazendo, para entender, refletir e preservar o patrimônio cultural do nosso Estado. Então, além do que a gente construiu no último encontro, o que está construindo hoje tem aqui um arremate, né, do que vem a ser cultura, né, da ligação com a identidade de um povo e aquilo que nos dá, que nós reconhecemos como um valor significativo para aquele povo, para aquela cultura, né, que é importante para a nossa memória, para a nossa história e que, por fim, é reconhecido como patrimônio. E aí, só um parênteses do que a gente falou antes, né? O patrimônio vem formalmente reconhecido na Constituição, vocês lembram, os artigos 215 e 216. Em nível estadual, naquelas 3 leis que a gente tratou aqui, a lei de tombamento, que é aquela lei 7970, de 79, a lei de patrimônio imaterial, que é a 16426 de 2018, e a do patrimônio vivo,
12.196 de 2002, pronto. Anotou direitinho, Ana, passou na prova aqui. E aí é o seguinte, com base nisso é que esse sistema de proteção, esse sistema de proteção funciona. Então, o patrimônio cultural em nível estadual para Pernambuco precisa estar construído dentro dessas três leis, né? Dessas três estruturas legais, né? E aí vem aqui falando um pouquinho sobre bens culturais e, por fim, e aí muda já detalhando a legislação, que foi essa que a gente acabou de fazer, né? Então, parte da Constituição perpassa, né, pela... deixa eu ver aqui. 9605 é boa. É a lei de crimes ambientais, né? Essa é boa, minha gente, porque tem lá no artigo 62 falando o que é crime, né? E, inclusive aqui, ó, destruir, inutilizar ou deteriorar. E aí já vem dizendo um bem especialmente protegido ou um arquivo, registro, museu, né? Então, importante, isso aqui a gente não tinha colocado ela, né? Vem o Decreto-Lei 25 de 37, que a gente tinha citado. E tem outro decreto aqui, 3551, que institui aqui o registro de bens culturais de natureza imaterial, que é formalizando a legislação existente. Enfim, o que interessa para a gente é que tem uma regra de jogo que precisa ser seguida para que o patrimônio seja, de fato, reconhecido e ele passe a constar no sistema de salvaguarda que o Estado oferece, né? Que o Estado de Pernambuco oferece. E, se vocês quiserem mergulhar, vem a Constituição de Pernambuco, com mais detalhes, que vai estar aqui, Ana, e virão também. Eu só vou fazer uma pergunta. Veja, isso é tão importante, uma consideração e uma pergunta. É tão importante a gente ter acesso a essas informações, porque na hora da produção, né, da construção da proposição, ela já virá com todo esse alinhamento para facilitar a tramitação. E, quando chegar na avaliação do Conselho, ela já está totalmente, né, alinhada, e isso facilitará. Então, os assessores que estão acompanhando e que irão acompanhar, nós vamos disponibilizar esse material para que todas as vezes que foram produzidas, vocês sempre alinharem, e isso vai dar robustez no argumento, né? Vai trazer algo mais concreto para que toda a proposição, eu sempre fico assim, toda a proposição tenha uma celeridade e a gente venha responder adequadamente esse anseio popular. Isso, Ana. E aí, minha gente, só lembrando, veja, cada tópico vem a lei, né? E vem aqui os decretos, ó, que estão vinculados a ela, regulamentando o assunto, tá certo? Inclusive com os links. Tá? Então, assim, faca e queijo na mão. Só precisa partir direitinho para não botar o queijo a perder aqui. E por aí vai, eu não vou passar em todas, vocês vão olhar, mas vejam como é rico, né, a base legal, né, a quantidade de diplomas que versam sobre patrimônio e que a gente precisa considerar para que a gente, de fato, cumpra o papel que é proteger, salvaguardar o patrimônio. Tá? Aí, depois, nesse mesmo material, ele vem com esse mapa, né, com essa visão aqui cartográfica por região. Ó, Sertão de São Francisco, Sertão do Araripe, Sertão Central, Sertão Taparica, Sertão do Pajeú, aí aqui embaixo, continua, ó, Sertão do Moxotó, Agreste Meridional, Central, Setentrional, região metropolitana Norte e Sul, né, e Centro. Então, assim, todos, né, compreendendo aqui os respectivos regiões do país, e aqui embaixo, desculpe, do Estado, estou longe, hein? Né? E aqui o que a gente vai ver é pequenininho aparecendo aqui, ó, por cada região, aqui, o que é que tem de patrimônio por lá. Então, tem a região dos poetas,
né? Tem a região das rendas, tem a região do... Cada região da gente tem uma personalidade cultural, né? Com o seu patrimônio ali caracterizado e reconhecido. E aí vem aqui no terceiro tópico falando sobre patrimônio cultural material. E aí vocês lembram que quando a gente pensa no material é coisa. Coisa, parede, né? Coisa que a gente pega, coisa a gente tomba. A forma de proteger a coisa é tombando, né? O tombamento. E tombar não é derrubar para quebrar nada. Tombar é preservar. O tombar traduz-se em... vou chamar de registro também, mas não confundam, de registrar, em documentar em livro específico, após um processo, um fluxo, que vocês vão ver aqui, que leva alguns anos, né, para que tenha, de fato, a pertinência de ser reconhecido como um patrimônio do nosso Estado, que tem representatividade em nível estadual, de fato, né? Então, vem aqui explicando o que é patrimônio e tal, papapá, né? Explica aqui, ó, que é importante lembrar que não apenas construções suntuosas, né, nem de grande porte, não precisa nada disso, mas tem que ser aquelas que sejam reconhecidas, que tenham significância reconhecida, que sejam referências culturais, né, para determinada comunidade, como a gente viu ali, a distribuição, a regionalização no nosso Estado, para aquela, né? Isso. Então, a gente segue, né? Vem aqui, ó, o esclarecimento do que é tombamento. E por que eu estou insistindo nesse termo, tombamento? Porque quando vocês forem gerar demandas, encaminhamentos para a abertura de processo, precisa encaixar o bem material no pedido de tombamento. Se encaixar o bem material num pedido de registro, não passa, volta, porque não bate com a definição legal, tá certo? E o contrário também, a recíproca também é verdadeira. Se chegar com um bem imaterial querendo tombar, volta, porque você está querendo uma coisa que não é possível, tá? Aí se explica aqui o que é inventário, que é exatamente o levantamento detalhado das informações, que vão embasar o processo, que depois, né, vão gerar o relatório técnico, que depois vão ser analisadas pelo Conselho para serem votadas e deliberadas. E aqui vem explicando, ó, o que é que pode ser tombado. Tá certo? Depois vem aqui, ó, quem pode solicitar o tombamento. Tá certo? O que é que pode ser tombado aqui, minha gente? Ó, tombamento se aplica a bens móveis e imóveis de interesse cultural ou ambiental, como fotografias, livros, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, cidades, regiões, florestas, cascatas, entre outros, desde que sejam bens de interesse para a preservação da memória coletiva. Memória coletiva é importante, né, Cris? Porque não é a minha memória que eu acho que é importante, que é um patrimônio que tem que ser tombado. Coletiva do nosso Estado, ou daquela região, né, do nosso Estado, tá certo? Depois vem aqui quem pode solicitar o tombamento, e a lei lista quem pode, dessas alíneas de quem pode, consta a Assembleia. E aí vem aqui uma dúvida que as pessoas têm, mas espera aí, tombamento preserva? Né? E aqui esclarece, sim, ele preserva porque ele é um instrumento capaz de garantir a preservação dos bens culturais na medida em que impede legalmente sua destruição. Porque uma vez que ele é tombado, ele só pode ser mexido com a devida autorização. Para quê? Para que ele não perca aquelas características originais que dão exatamente o valor de patrimônio a ele. Se eu descaracterizei, acabei com o patrimônio. Né? Não é mais, tá certo? E aí, como se inicia um tombamento? A proposta de tombamento pode ser indeferida? Pode, acabei de dizer que pode. Né? E em que momento o processo de tombamento será finalizado? E aí, vejam, é um processo. Se é um processo, tem começo, alguém pede, meio, se desenvolve, se não for rejeitado, porque pediu errado, né? E depois o desfecho, a conclusão, o encerramento. O voto, que pode ser um voto favorável, deliberando pelo reconhecimento, ou não.
Tá certo? Então, em que processo o tombamento em que momento o processo de tombamento será finalizado? Será finalizado com a expedição da resolução de tombamento. E quem é que emite essa resolução de tombamento? O Conselho, que está aqui falando com vocês hoje. Eita, Ana, então se não tiver a resolução do Conselho, o bem não está tombado. Não está. Não está tombado. Não é tombado, significa que ele não cumpre o rito legal, significa que ele não é enxergado pelas proteções legais das políticas públicas de cultura, né, Cris? E aí ele é o quê? Um mero título, uma honraria, mas que não é enxergado, e a gente vai entender aqui isso que eu estou dizendo mais adiante, pelo sistema de proteção do patrimônio. Porque ele não existe oficialmente dentro do sistema. Entendeu? Então, importante vocês entenderem isso, porque essa resolução, né, é o último estágio, e aí o Conselho delibera, né, por essa expedição que homologa, deixa eu só terminar aqui o raciocínio, e vem aqui um decreto assinado pelo governador, pela governadora, né, ali documentando, formalizando, e aí cumprindo esse rito legal, aí sim o bem será escrito em um dos 5 livros de tombo, e aí vocês vão perguntar assim, Ana, está onde esse livro de tombo? 2 respostas. Uma, a lei já lista quais são para cada tipo de patrimônio. E segundo, fisicamente, está na Casa dos Conselhos, na Rua Oliveira Lima, aos cuidados da equipe, né, da Secult, designada especificamente para dar suporte ao Conselho e garantir a integridade desses livros e dessas informações que estão contidas nesse livro. A gente está aqui nessa tarde percebendo como a importância da partida e da chegada, né? Como é importante estar perto do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, porque nós damos partida aqui, a partir da escuta, né, da população, daquela região ou daquele grupo, mas a resolução vem do Conselho. Então, nós estamos com as duas pontas. Desta ponta aqui até essa, tem todo um processo. E é justamente esse processo que a gente está tentando contribuir para que ele seja mais rico, mais viável e real. Né? Uma das expressões é possível ser indeferido? É. E aí, assim, é uma coisa que é lamentável, depois de um trabalho e de uma escuta pública, de uma solicitação de uma comunidade, de um grupo específico, não ser aprovado. Por quê? Porque nesse processo houve algumas inadequações que não foram superadas, porque essa aproximação não existiu. Por isso, assim, a gente, como Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e aqui eu quero reforçar na pessoa, né, do presidente e do deputado Renato Antunes, essa aproximação que foi provocada pelo próprio Conselho, nós agradecemos, porque é de extrema relevância os esclarecimentos que estão sendo dados nesse processo, nesses 2 encontros do seminário. Joiana, estamos juntos para construir aí essa proteção aí de forma conjunta. Então, minha gente, avançando, e vocês vão ter todas essas respostas aqui, mas, assim, do jeito que as pessoas pensam que tombar é derrubar e não é, aí as pessoas entendem assim, eita, tombou, eu perdi meu imóvel. Não perdeu, ele continua sendo seu, ele só está protegido. Para você mexer nele, vai mexer do mesmo jeito, reformar não vai poder descaracterizar e vai ter que atender lá as recomendações técnicas do órgão, né, que gerencia isso. Que mais? Ele diz aqui, ele pode ser destruído ou descaracterizado? Não, por isso que existe o Instituto do Tombamento. Né? Ele pode ser alugado ou vendido? Pode, na boa, ele é seu. Você faz o que quiser, só não pode destruir, nem descaracterizar, tá certo? E, do mesmo jeito, pode mudar de uso? Pode. Eu morava,
Hoje eu não moro mais, hoje eu aluguei para virar um ponto comercial, foi na boa, desde que ele não perca as características. Não pode, eita, agora eu vou derrubar tudo e construir do meu jeito, porque agora ele não é mais uma casa. Não, ele continua sendo um bem tombado com aquelas características originais dele. Mas não precisa mais ser moradia, vai ser um comércio na boa, vai. Não deixa de ser seu. O que não pode, de novo, é descaracterizar aquilo que faz com que ele seja um bem importante, patrimônio reconhecido pelo Estado. Descaracterizando, o reconhecimento é perdido. Sim, grande chance de perder, porque você, Cris, você reconhece o bem pelo que ele é. Se você descaracteriza, ele deixa de ser ele, não é mais patrimônio. Mantém ele como patrimônio, né? Minha gente, Cristiane Feitosa é conselheira e ela é também superintendente de patrimônio material da Fundarp. Isso. Acertei, né? Isso. Boa tarde, gente. Quem mais entende, viu? Aí. Por isso que eu olho para ela aqui, ó, fico só confirmando. Os assessores, depois de um tempinho, podem se aproximar, viu? Os assessores, pegar contato, ter essa conversa próxima, porque às vezes tem uma dúvida tão específica que a gente não vai conseguir, né, elucidar totalmente. Mas aí, acessem a Cris, vocês vão ter uma boa ajuda, uma boa fonte de informação. Né? E a gente está sempre à disposição, né, na Fundarp, para a gente realmente tirar as dúvidas, consultas. Então, assim, antes também de fazer uma intervenção, consultar, né, quais são as características que são importantes, que deram a motivação para aquela proteção. Então, o mais importante é verificar quais são as condições de um bem que dão um valor histórico, arquitetônico, né, que tem várias naturezas possíveis, e a gente não descaracterizar, não modificar essa natureza. E, no caso, pode ser feita intervenção? Pode ser feita intervenção na edificação. Você normalmente vai apresentar um projeto para que seja verificado se não está tendo essa alteração. Então, acho que isso também foi importante, Ana, de trazer. Isso. Joia. E aí, minha gente, do jeito que a gente tomba, aí tem aqui a pergunta, ó. Um bem pode ser destombado, ou seja, desfeito o tombamento, né? Pode. E aqui está dizendo aqui, ó, sim, o destombamento de bens mediante o cancelamento da respectiva inscrição poderá ocorrer nos termos da legislação pertinente. Por isso que é importante a gente ter aquela base legal lá do início aqui da introdução, né? Porque a gente acabou de falar, se ele perde as características dele, não faz mais sentido ele continuar sendo reconhecido como um patrimônio, né? Essa é uma das razões. E quem pode propor? O próprio conselho, ao entender que o patrimônio, que o bem não é mais, né, um patrimônio, mas também pessoas jurídicas de direito público, o proprietário do bem tombado, né? E tudo isso tem que olhar lá a lei para poder fazer dentro do que está previsto. Essa avaliação é mediante... Seria uma apresentação de algum grupo, uma denúncia? Isso, aí vai bater na Fundarp, para a Fundarp fazer a averiguação, constatar que realmente o bem não tem mais aquelas características técnicas, né? Vem para o Conselho, vai ser feita uma relatoria, vai ser feito um debate, vai ser votado e vai ser deferido o destombamento. Entendeu? Pega aqui, porque está transmitindo ali, senão o pessoal não escuta. Venha para cá, Ana, por favor. A gente só pede isso para que as pessoas que estão acompanhando... Ou se quiser ir ali, para o púlpito. Eu acho que era importante também dizer, porque quando a gente diz assim, descaracteriza e é destombado, essa descaracterização a partir de um bem tombado, ele passa a ser crime. Sim, né? Por isso que a gente mostrou aqui a lei de crimes ambientais. Claro que eu quero que o meu bem seja destombado... Mas mesmo assim eu não posso infringir a lei e descaracterizar. Isso, porque eu acho que isso é importante. Se eu agir deliberadamente, né, Ana, eu estou cometendo um crime ali. Boa, existem algumas experiências onde, quando o proprietário sonda que o bem dele pode entrar numa área de preservação ou ser tombado individualmente, ele, silenciosamente na calada da noite, ele descaracteriza e no outro dia não pode mais ser tombado esse bem. Isso. Pega ali para a Cris. Realmente é um assunto e uma discussão. A preservação do patrimônio cultural, ela não é isso ou aquilo, né, Ana? Sempre tem as questões que a gente precisa estar refletindo
e explicar, às vezes, que não é tão simples. Então, o destombamento ele é uma previsão legal para situações muito específicas. Antes de um destombamento, existe todo um processo de estudo, como a né? gente já teve. Por exemplo, já houveram realmente violações que elas vão passar por um processo dentro de todo aquele arcabouço jurídico, legal, às vezes relacionados a legislações acessórias, como crimes ambientais. O patrimônio está muito relacionado, por exemplo, com a área ambiental, muitas vezes. Então, tem um processo completo antes. Inclusive, o destombamento, ele também é instruído. Sim. Porque, por exemplo, da mesma forma que a Fundarp, como órgão técnico, elabora um exame para o seu tombamento, quando há uma proposição de destombamento, também tem que ser elaborado todo um dossiê. Também e aí entram realmente as condições até você verificar se a solução é o destombamento. Porque, inclusive, a preservação do patrimônio material, né, Ana? Eu sei que está ligado à sua materialidade. Isso. E é isso que a gente tem que prezar, e é isso que realmente você demolir para reconstruir não faz sentido. Porque a matéria histórica, quando ela se perde, você não recupera. Ela deixa de ser histórica, ela pode replicar, ela pode fazer um falso histórico. Né? Então, isso é uma condição. Mas, dentro do âmbito, quando a gente também pensa a memória, né? Às vezes existem outros subterfúgios, outros artifícios que são utilizados para você recordar a memória de um patrimônio material, mesmo ele não existindo. Ou seja, o processo ele precisa ser sempre estudado caso a caso, né? Para que a gente avalie. Dentro do rito, o destombamento ele segue, lógico, um processo e ele é possível juridicamente, mas tem um caminho longo, né? E do mesmo jeito que para tombar, segue esse estudo, passa no conselho, faz a relatoria, vota e decide, para destombar, para desfazer, do mesmo jeito, faz o estudo, vem para o conselho, faz a relatoria, apresenta o voto, vota e aprova, e aí vai ser decretado, vai tudo de novo, vai ter os desdobramentos, está certo? E aqui pergunta, minha gente, se pode acontecer tombamento em nível municipal. Aí eu vou dizer sim, pode e deve. Né? E um dos papéis da Alep, que tem atuação no Estado todo e que tem representatividade do Estado todo, né, com os deputados e deputadas, é exatamente auxiliar quem está na ponta, os municípios, as secretarias locais de cultura, se tem o espaço, né, do patrimônio sendo enxergado, porque a gente tem a cultura e da cultura a gente tem os patrimônios, né, relacionados àquele território, àquele povo, àquele. Então, assim, se a Alep consegue chegar nesses municípios, consegue ajudar esses municípios a entenderem essa importância, porque o município está na ponta, ele está vendo localmente coisas que distante o Estado não vê, o Conselho não vê, mas quem está na ponta, sim. Então, se o município tem o seu Conselho Municipal, né, se o município tem a sua estrutura que enxerga também o patrimônio, além de garantir localmente, né, os reconhecimentos e proteções, vai também conhecer a forma de acesso às políticas públicas de cultura e patrimônio, que a gente tem, que em nível federal, as leis, né, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, mas né, assim, de maior repercussão, mas em nível estadual a gente também tem, e a gente tem o Funcultura, que todo ano traz o edital, e tem uma das linhas do Funcultura é exatamente patrimônio. Então, às vezes, as pessoas fazem assim, poxa, Ana, com quem é que eu falo para conseguir recurso para tal coisa lá no município? Eu digo, com ninguém, você vai consultar, né, por exemplo, o Funcultura, os editais. Aí tem editais que são para reconhecer ações, que aí são prêmios, como o prêmio Ayrton, né, de Almeida Carvalho. Você já fez iniciativas culturais relacionadas ao patrimônio, você submete no prêmio, se você for reconhecido com o prêmio, você recebe o recurso que vai lhe repor o investimento que foi feito. E se você precisa de recurso para executar, vai, por exemplo, buscar uma linha no Funcultura,
que é o fundo estadual voltado para a cultura, que tem uma linha especificamente para patrimônio, e apresentar o seu projeto, para ver se consegue o acesso ao recurso. Né? Essa linha ela foi introduzida acho que no ano passado, a partir de vários debates e estudos realizados pelo Conselho, para que dentro das linhas oferecidas pelo Funcultura existisse a visibilidade do patrimônio, não ficasse o patrimônio dentro de uma linha disputando o mesmo recurso, né? E passando a ter recurso exclusivo para ações voltadas para o patrimônio. Então, isso que a gente está falando aqui, se vocês ajudarem a fazer chegar na ponta, para que as pessoas lá no município, para que os municípios saibam que isso existe e elaborem esses projetos e incentivem essas ações e ajudem as pessoas a se cadastrarem no mapa cultural, que é o canal oficial de acesso aos editais, né, e de participação. Vocês estão dando assim uma ajuda para o Estado infinitamente mais significativa do que simplesmente um reconhecimento com um certificado dizendo que a pessoa ou aquele local é um patrimônio. Essa ajuda é muito significativa para a população. O acesso ao conhecimento e para os municípios. É muito importante. E durante a fala, Diana, até combinei com ela, se houver pergunta, dúvida, não deixa passar muito. Você pode escrever, né, os assessores, ou até os conselheiros, ou pedir a palavra mesmo. A gente para, que aqui é um diálogo, a gente está aqui para facilitar a apresentação. Mas tire dúvida no momento, porque essa aproximação é tão preciosa, né, tão necessária, a gente não vai perder. Isso. E aí, minha gente, a Fundarp oferece assessoramento às prefeituras, sim, direto, está lá de porta aberta, escancarada, né? E do mesmo jeito, vocês precisando também sabem agora, né, a quem recorrer. Então, rapidamente, eu não vou ler aqui, mas vocês depois vão ter esse fluxozinho aqui, com as etapas do tombamento do bem cultural material em nível estadual. Só para ver que não é nada simples, é algo que vai ter aqui 11 etapas que precisam acontecer, para que, de fato, esse fluxo, né, seja cumprido e o reconhecimento aconteça. E aqui tem um quadro dos bens materiais protegidos no Estado por região. Então, lembra que a gente viu lá os sertões, viu lá, né, o Agreste e tal? Então, estão aqui, Itaparica, São Francisco, Araripe e tal. Aí, tombados pelo IFAM, nenhum. Tombados pelo Estado, 2, 4, 1, 3 e tal. Bens em processo de tombamento, totalizando aqui por região. Então, vejam que, se de um lado a gente tem aqui no sertão de Itaparica com 10 bens, a gente tem outros aqui, como o Sertão Central só tem 1. Por que só tem 1? Porque não se mexeu, porque não conhece, porque não foi atrás. Eu não acredito que seja porque não existe. Porque existe. Nosso Estado existe. Sempre a gente vai ter, né? Só precisa... Às vezes é o próprio município que não reconhece que tem. Ou que não sabe que pode ter a iniciativa, que fica esperando que venha, né, de fora, ou de cima, né, do IFAM, sei lá, do Estado, do Conselho, enfim, ou da Assembleia. Pode falar, Ana, diga aí. Assim, para mim, a cada momento que ela fala, eu agrego conhecimento. Por isso, a importância da efetivação dos conselhos municipais, né, para apoiar, promover, fomentar, esclarecer, né, para preparar. Que isso aconteça. Eu acredito que esse 1 representa também a ausência dessa adequação das proposições para o reconhecimento. Pode ser uma gama de fatores, mas o que interessa é que, se de um lado aquele lá só tem 1, tem outro aqui com 19, tem outro aqui com 24, e vejam que é Mata Norte, Agreste Central. Eu não vou falar da região metropolitana, porque está aqui, é mais ativa, está mais perto, né? Mas, enfim, esse recorte aqui dá bem a visão do que tem no nosso Estado. Então, que bom se as outras regiões tivessem pelo menos nessa faixa aqui dos 10, dos 20, né? Mas está lá com 1, 2, coladinho lá, que não decola. E a gente, enquanto
Assembleia, né, a gente, vocês, Assembleia porque é a casa do povo, o povo está aqui sentado falando com vocês, né? Mas, assim, pode ser esse elemento de levar essa informação, de levar de fomentar, né, essa participação e fazer os municípios ganharem essa visibilidade. E nada impede que o município estruture sua própria base ali de preservação do patrimônio. Ah, porque eu não tenho recurso. Cadê o seu projeto para pegar o recurso federal para aplicar no seu município? Ou vai esperar que ele venha sozinho? Né? Então, assim, mas tem que saber buscar, né? Senão não vai acessar. E aí, aqui, nesse cartograma, aí ele vem abrindo em cada região novamente, mas aqui, quantos tem, e dizendo aqui embaixo, verdinho, tombados pelo IPHAN, aquela mesma tabelinha trazida para cá agora, tombados pelo Estado em azul e vermelho em processo de tombamento. Então, pegando de novo aqui o sertão, né, se a gente está falando do Araripe, tem 1 e 1, ou seja, tem 1 tombado pelo Estado e 1 em processo de tombamento. E se a gente for para aquelas outras regiões maiores, aqui no Agreste Central, a gente tem 14 pelo Estado e 5 em andamento. Por quê? O que é que o Agreste tem de diferente? De repente está mais ligado no assunto e está tomando, né, a iniciativa, tá certo? Isso está disponível para vocês também. E aqui vem listando quem são esses bens, né, que em cada município aqui, que estão protegidos por região. Então, faca e queijo na mão para ver tudo. Inclusive, minha gente, para ser útil, para que se vier a ideia ou a demanda, tipo, eu quero proteger, eu quero tombar tal bem. Espera aí, calma, deixa eu ver aqui. Já tem. Ou então alguém faz, isso aqui já é tombado? Espera, vamos olhar. Aqui. Tá certo? Para não pedir o que já existe, né? E por aí vem. Aí eu vou passar aqui um pouquinho. Para Carpina, quanta coisa tem por aqui, Aí vem a região metropolitana, que aí vai ser maior, Recife e tudo mais, e tá lá. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que se esses itens existem e são preservados, isso também influencia o turismo, isso também desenvolve uma cadeia, né, de hospedagem, de gastronomia, de artesanato, porque as pessoas vão chegar e o que é que tem aqui para ver? O que é que eu vou... Né, o guia turístico, então, assim, locais. Então, se a gente ajudar nisso, a gente está contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. Muito mais importante, eu insisto, do que somente um título, porque não vai ser efetivo, né? E aí, aqui, do que foi falado, vem algumas explicações. Então, o patrimônio ferroviário, depois ele vem aqui... Os bens tomados pelo Estado de Pernambuco, a antiga casa de detenção, a nossa Casa da Cultura, tá certo? Com um históricozinho dela. E aí vem aqui, em Paudalho, a Ponte Itaíba, um conjunto arquitetônico aqui de Nossa Senhora do Ó, né, em Paulista. O Cinema Glória, o Cine Teatro aqui de Timbaúba. Eu aceito. Não, aceito não. Cadê Pesqueira? Aqui, aquele casarão da Benfica ali na Madalena, né? Aqui, uma igrejinha lá em Altinho, Arco Verde, por aí vai, né? Aqui, Brejo, Gravatar, aquela torre lá do Zeppelin, né? Aí tem gente que faz assim, Torre do Zeppelin, negócio de nazista, não sei o quê. Mas, minha gente, Recife fez parte da história naquele momento, né? E a gente não pode olhar e dizer, não presta, vou destruir porque o passado era o nazista. Mas é a história. Se a gente perde a referência, né? E por aí vai, cadê? Rua da União, Itamaracá, lá o bairro de Santa Amaro, Santa Amaro, né? Há mais outro aqui, que é mais o sítio histórico aqui da Igreja de Nossa Senhora de Boa Viagem. Tem um bocado, minha gente, tem um bocado. Aqui, Cabo de Santo Agostinho, Petrolina.
ali na pista, quando a gente passa, né, na entrada da cidade, Vitória de Santo Antão, e por aí vai. Tem muito. Tem para chuchu aqui. O casario da Rua da Aurora, onde está a Fundarp, inclusive, né? E a Alep, do lado, aqui atrás. Isso. Né? E por aí vem. Aí tem aqui também o arquivo da antiga Casa de Detenção do Recife. E aí vocês vão dizer, mas Ana, peraí, aqui arquivo da Casa de Detenção, papel, como é que isso é tombado? Exatamente, porque é físico. As informações que estão ali dentro. Se isso aí destruir, pegar fogo, tchau. Tchau e bênção, como se diz, né? Nunca mais. Simbres aqui, ó, Pesqueira, o pavilhão ali no Derby. Nem sei se todo mundo visualiza quando passa ali no Derby, que faz aquela curvinha do teatro, né? Ali da Fundarge, né? Pois agora, quando passarem por lá, que forem fazer a curvinha, olhem para a direita. Na frente é a Fundarge. À direita, o último prédio é esse aqui. E por que ele está tombado? Ele não é antigo, não é histórico, né, Augusto? Augusto é o segmento arquitetura, nosso conselheiro mestre aqui. Exatamente porque ele representa a arquitetura moderna, né? E tem o peso do que aconteceu aqui, que era o pavilhão. Vem cá explicar. E enquanto Agora ele chega, venha. veja, a gente às vezes presta atenção a patrimônios de outro local. E na nossa cidade... Quanto tem, né? Exatamente. E enquanto Augusto se ajeita aqui, eu vou dizer só uma coisa. A Universidade Federal de Pernambuco criou, tem um setor, tem arquitetos, tem especialistas que fizeram o levantamento e catalogaram os prédios, as estruturas materiais existentes dentro da Federal, desde o primeiro até o mais recente, com as informações de ano de construção, como é que é usada, quem foi o arquiteto que projetou, desenhou, enfim e tal. Então, assim, dentro da Federal, tem quanto, Augusto? Bem uns 20 ou 30, né, que a gente viu naquele dia, que eles estão fazendo um trabalho de educação dentro do campus com funcionários, com alunos, né, docentes, discentes, para que eles entendam a importância daquilo. E aí eu vou contar só uma curiosidade que a gente viu naquele dia, que é o seguinte... Não, rapidinho, que eu me lembrei. O agente secreto, né, quando foi gravado, uma das locações foi feita num desses prédios da Universidade Federal, porque ele ainda mantinha preservada a característica dele lá de trás, da época, da década de 70, de quando se passa o filme. Né? Então, vejam assim, a importância e a riqueza do preservar. Né? Se a gente descaracteriza, tchau, não tem mais meu amigo Augusto. Veja, o lance da arquitetura moderna, o grande problema dela é o entendimento que a gente tem que ter enquanto sociedade de que não precisa ser antigo para que seja reconhecido como patrimônio. Assim, o valor de antiguidade é importante. E isso acho que é muito mais fácil de compreender e de perceber por quem é leigo. Mas existem outros valores além desse que colocam um edifício ou uma manifestação cultural, qualquer que seja o objeto, nesse rol de coisas que a gente precisa preservar para que eles permaneçam, porque eles representam outras coisas. No caso da arquitetura moderna, o que eu poderia dizer é que esse edifício ele foi construído como um pavilhão de verificação de óbitos. Era o pavilhão de anatomia patológica, acho que era o nome oficial dele, que era onde o serviço do Estado verificava, através de microscópios, pequenas amostras, a causa-morte das pessoas, e esse pavilhão foi edificado também como uma espécie de sala de espera para os familiares, as pessoas interessadas que estavam aguardando o laudo. Então, ele foi construído nos anos 30, de 37, como um anexo da Escola de Medicina, que ainda funcionava, do lado. E aí você pode perceber a diferença de 10 anos do edifício para o outro, 1927, 1937, a diferença de um estilo neocolonial e um edifício moderno, que já traz
digamos, um modo novo de pensar a arquitetura, não mais meramente como um estilo de fachada, mas como uma solução para os problemas diários, para os problemas que a gente tem para resolver, sabe? Até então, a arquitetura era ensinada como digamos, uma perfumaria, uma decoração de bolo, digamos assim, um acessório, e que foi um motivo de grandes questionamentos dos arquitetos no começo do século. Quando as ideias europeias começam a chegar do funcionalismo em função das guerras que aconteceram, e a gente começa a pensar a arquitetura também como uma solução dos problemas diários, existem relatos que dizem assim: a gente começou a aprender como é que se detalhava um banheiro, como é que se pensava em instalações hidráulicas. Então, isso deixou de ser coisa de engenheiro só para ser coisa de arquiteto também. O pavilhão, ele aparece para solucionar um tipo de problema muito específico do estado de Pernambuco. Eu acho que isso pesou demais na hora também do reconhecimento. E é interessante que esse edifício ele foi tombado primeiro pelo estado de Pernambuco e depois pela União. Depois ele é tombado pelo IPHAN, em 98. E acredito que foi em 86... foi tombado pelo Estado. E eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque, novamente, é um tipo de patrimônio que é difícil de compreender ele como relevante para a construção da nossa história. Para a construção da história da arquitetura, nós temos ele, da mesma autoria de Luiz Nunes, que é o arquiteto responsável, a Caixa d'Água de Olinda e a Escola Alberto Torres, que fica Tegipió, que tem um arco, assim, não sei se vocês conhecem. Mas são 3 edifícios importantes que a gente tem que mantê-los preservados. E é muito bom saber que tem esse espaço para a gente poder conversar sobre esse tipo de coisa. Obrigado. E por isso que, de novo... Doutor Marco Aurélio chegou aqui, ó. Que bom que o senhor veio. Deixa eu só terminar o raciocínio assim. Por isso que é importante o estudo, né, a pesquisa... todo aquele fluxo que a gente explicou, para que, de fato, a gente conheça o bem, né, reconheça o bem e garanta a sua preservação, né, formalize a sua preservação. Até agora, a gente só está falando de bem material. Tudo isso vale para o imaterial. Né, também. Só tocando no ponto, você tocou na UFPE e eu esqueci de comentar. A UFPE é um sítio, não é? A cidade universitária foi pensada ali nos anos 60. E muito do que foi construído ali é oriundo dessa ideia de uma arquitetura mais funcionalista, digamos assim, que é característica do movimento moderno. Então, lá, inevitavelmente, foram construídos belos exemplares de edifícios. O Cefis, o Hospital das Clínicas, a Escola de Medicina, tudo que foi para lá. O próprio Centro de Arte, até mais recente. Eles não escapam desse tipo de arquitetura pensada de uma maneira mais ampla, democrática, enfim. E aí a UFPE, através da nossa colega Andrea Gatti, que é arquiteta da universidade, ela se dispôs a pensar maneiras de salvaguardar esse patrimônio que é da universidade. Então, é aí onde entra a história da cartilha, que ela se dedicou a elaborar uma pequena cartilha para elencar esses edifícios e mostrar que eles têm a sua importância e até para informar, educar, que eu acho que é a base de tudo, né? Quando a gente começa a falar de educação patrimonial, a gente sempre vai nessa ideia de, primeiro, informar para que as pessoas entendam o valor das coisas. Sem conhecer esse valor, fica difícil você convencer os outros. Então, acho que é o básico. E eu acho que é um pequeno gesto, né? Você pensa uma cartilha, bobagem qualquer um faz, né? Mas, assim, em termos de relevância, eu acho que ele tem uma dimensão enorme, porque a partir desse pequeno gesto você consegue informar um grande número de pessoas. Assim, a universidade ela é composta de uma centena, de milhares de servidores assim, e alunos que estão lá todo dia circulando e às vezes não sabem que aquilo representa, que tem uma importância para a história da construção, da arquitetura, dos arquitetos, enfim. É isso. Joia. Obrigada, meu amigo. Obrigada, conselheiro. Nós temos o prazer de registrar a presença do procurador Marco Aurélio, do Ministério Público. Seja muito bem-vindo para esse diálogo e fique à vontade se o senhor desejar também contribuir. Tá e bom? o detalhe, doutor Marco Aurélio, ele está conduzindo um projeto, não é mais um projeto, agora é uma ação, né, no Estado que chama-se Fortalecer Cultural itinerante pelas regiões do Estado,
em municípios estrategicamente selecionados para possibilitar que o entorno também venha participar, aberto à sociedade civil, aos fazedores de cultura e principalmente aos municípios, aos prefeitos, secretários e secretárias de cultura, enfim. Então, doutor Marcos, se quiser, por favor, venha aqui dar um reforço para a gente, inclusive porque o núcleo, aí eu não sei se eu vou chamar o número certo, mas o núcleo de cultura, né, o núcleo de meio ambiente, tudo isso junto, né, faz parte das atribuições dele. Teve. Foi aqui o lançamento. Bom, boa tarde, né, a todas e todos. Dizer aqui da satisfação de estar com vocês. Pedir desculpas porque eu cheguei bastante atrasado. E foi aqui nesse auditório que nós lançamos o projeto Fortalecer Cultural, fizemos o nosso seminário de integração institucional e depois fomos a campo, né? Tivemos lá em Vitória de Santo Antão, né? Depois tivemos em Garanhuns, né? Depois estivemos em Serra Talhada, esse foi um pouquinho mais distante, estivemos em Nazaré da Mata. Vendo o Monsenhor Albérico aqui, pela primeira vez tivemos a participação ativa do bispo. E ele se diz bispo não de Nazaré da Mata, é de Nazaré. Né? E a gente não sabia, a gente dizia Nazaré da Mata, e ele falava Nazaré. Aspecto histórico que a gente não conhecia. Vamos lá para aprender isso também. E amanhã estaremos em Garanhuns. Desculpe, Caruaru. Cansado. E dizer também aqui que... Olha que coisa interessante. Eu estava agora numa reunião anterior a essa, onde a colega dizia, me provocava com a seguinte preocupação. Marco Aurélio, as crianças institucionalizadas, o que é que o projeto Fortalecer Cultural está fazendo? Eu lembrei muito da doutora Cristiane, na questão da educação patrimonial para chegar até as crianças institucionalizadas. Porque elas não estão presas, mas estão presas. Veja que coisa de louco. Elas são abrigadas porque estão numa situação de insegurança, mas, por outro lado, não tem quem as leve, se trata de crianças, para ter acesso à cultura. Eu disse, bem colocado. Eu não sei como responder agora não, mas vamos pensar em como é que nós podemos ajudar também, a levar a cultura. Eu não sei se a gente leva até a instituição, eu acho que a gente vai ter que trazer as crianças para conhecer fora, porque a minha experiência, eu me orgulho muito disso, mas não foi nada fácil, de promotor de justiça de execução penal durante 15 anos, trabalhando com instituição total. Eu tenho assim a convicção que não seria bom levar até elas no local. Acho que seria melhor levá-las para conhecer fora do local. Eu sei que lá não é um presídio, mas a dinâmica de não poder sair lembra muito, não é? E não estou dizendo que mas tem essa dificuldade. Então, a cada dia, nós nos deparamos com questionamentos que me faz crer que a ideia de se trabalhar a cultura, de contribuir um pouco na formação da identidade cultural, passa a ser mais forte. E tudo que a gente puder levar para que as pessoas possam compreender, nós estaremos aqui discutindo. Eu não quero ser, digamos assim, o dono da verdade, mas eu quero colocar esse mesmo questionamento para as senhoras e os senhores e estamos abertos a sugestões. Gostaríamos, que o Conselho, que as instituições que estão lá representadas, e muito bem representadas no Conselho, também pudessem pensar. Eu até convidei a colega Aline Arrochelas, que é quem está à frente da parte da infância e juventude, que em um determinado momento viesse conversar conosco sobre isso, que é uma preocupação muito grande, seja daquelas crianças que ainda são polos, a adolescentes, que essas pessoas possam ter acesso ao conhecimento, à cultura. Eu tenho um colega
procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, que ele sempre chamava a atenção da gente para o fato de que a gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas. Porque se ele não for trabalhado, se ele for de qualquer jeito, ele não será compreendido. E quando eu perguntava a ele, às vezes dava até uma inveja. Sim, mas como é que é isso em São Paulo? Eu disse, olha, São Paulo é um pouco mais complicado, porque o poder público manda muito pouco. Se é, poder, eu digo, poxa, que inveja, mas depois veio o arrependimento, não deve ser bom. Lá quem manda é o capital. Então, tal parte é o Itaú Cultural, tal parte é não sei o que cultural. E o Estado de São Paulo, quando a União oferecia algum dinheiro, dizia, quanto é? Tantos milhões. Não me interessa. Fica parecendo que não interessa a cultura também para eles. E ele disse, até chegar à lei do Sistema Nacional de Cultura, era o problema, porque a gente não tem uma lei para exigir do gestor público estadual que promovesse o acesso à cultura da população de forma universal. Pode parecer bobagem onde tem muita riqueza, mas olha só, como a cultura sofre para chegar até a população. E quando se trata da preocupação com... Eu já cheguei aqui no final, mas eu sei que... Não sei se tem alguém aqui das ciências médicas, mas eu lembro que, olha, foi uma agonia. Eu confesso que mudei de endocrinologista, porque ela participa desse movimento em defesa desse prédio que está aqui projetado. E toda vez que eu sentava, viu, ela olhava para mim e dizia, me diga uma coisa, e quando é que vocês vão ajudar? Eu disse, doutora, é com o MPF. Mas não tem nada a ver com isso, não. Eu quero saber quando é que vocês vão ajudar. Tanto é que eu fui falar com a doutora Renata. Tem uma notícia boa já. Tem, né? Olha aí que coisa boa. Mas eu não aguentava mais ir para essa... Eu mudei de endocrinologista, porque quando eu sentava com os exames para que ela desse a terapêutica, ela botava a mão em cima e dizia... Foi no derby? Não era fácil. Mas que bom. Mas, diga-se de passagem, a primeira reunião que eu tive na Fundarp, a notícia já foi boa. O Estado de Pernambuco já se dispôs, né, no sentido de ajudar. Mas depois eu vi que a reitoria tinha algumas dificuldades até de compreensão. Porque talvez não nesse espaço aqui e agora, mas em outros espaços, é uma das dificuldades de conversarmos sobre o Sistema Nacional. Ele é participativo, o Sistema Nacional de Cultura. Quando eu falar sobre cultura, mesmo eu estando em um cargo público, mesmo eu ocupando um cargo público, eu vou ter que entender que essa política só se desenvolve com a participação da sociedade. E aí é muito difícil para algumas pessoas compreender isso. Eu confesso que nós tivemos sorte no projeto cultural quando a rede dos institutos históricos se dispôs a participar conosco. Porque nós realmente precisamos, e aliás, o Ministério Público de Pernambuco, pelo menos os projetos que eu tomo parte, sempre tem que ter a participação da sociedade civil, participando na elaboração, na concepção e na execução do projeto. Vocês não são obrigados. Nós até podemos não ser obrigados, mas a política nos obriga. Assim nós entendemos. Entendemos que perderemos a legitimidade se não tivermos essa capacidade de agregar a sociedade. E agora, vamos lá. E se a gente não tiver um programa de educação cultural, patrimonial, como é que a gente vai poder qualificar a sociedade para poder participar? Então, assim, eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu não sei nem qual era o meu tempo, mas acho que falei demais, mas é uma pequena contribuição e dizer que vou me colocar aqui até o final
da reunião. Quem puder ir amanhã para Caruaru, eu sei que a doutora Ana vai, né? E nós estamos precisando, viu, aproveitar para dizer isso, de um espaço da Assembleia, porque depois que o deputado Valdemar saiu da presidência, a gente não conseguiu ainda falar com o presidente. E eu sei que todo político tem uma agenda muito apertada, né, para estar, mas eu quero dizer que nós estamos à disposição. Gostaríamos de ter, né, da Assembleia alguém conosco, não precisa, né, ele indica alguém para estar conosco. É importante saber que esse projeto, o projeto Fortalecer Cultural, tem esse espaço para a Assembleia, até porque nos acolheu aqui no lançamento, para que a gente possa construir os diálogos, como é esse encontro. E serão necessários vários diálogos. É bom a gente saber como essa preocupação da colega Aline Rochella, sim, mas o projeto Fortalecer Cultural, quando é que vai chegar nas instituições de acolhimento? Eu digo, boa, nem eu sei. E disse mais a ela, disse, Aline, você sabe quando é que eu ouvi falar na figura do produtor cultural? Quando eu era promotor de execução penal, tinha um artista preso, tinha vários, né? Mas tinham que, mesmo lá, ainda produzia. Porque alguns param de produzir, outros entram em depressão, viu? E aí, isso termina levando eles a uma situação de doença. Mas um continuar a produzir. E o Estado de Pernambuco achava bacana as peças dele, os quadros dele, e começou a expor. E certa vez eu fui parabenizar, ele disse, mas o senhor não pode me ajudar, não? Eu digo, rapaz, eu acho que o senhor é que poderia me ajudar, mas diga, o que é que há? Ele disse, o sistema não está lhe ajudando, não. Ele disse, mas eu preciso de um produtor cultural. Aí eu parei e perguntei, tudo bem, o que é isso? Porque eu confesso a vocês que eu não sabia o que. Eu intuía o que era. O que é que essa pessoa faz? Como é que essa pessoa lhe ajuda? Para que aí a gente pudesse acessar alguém que dessa área específica, que não é fácil, né? Eu disse, mas a secretaria, ele disse, doutor, pessoal que só entende de segurança. Eu digo, é isso mesmo, o senhor tem razão. Vamos ver como é que a gente ajuda. E dentro das possibilidades, a gente procurou ajudar. Mas para que a gente veja que são vários atores que são importantes e que, mesmo com o projeto já andando, mas nós sempre estaremos abertos a receber as contribuições, as críticas são bem-vindas. Eu confesso aqui que não tenho medo nenhum de dizer errei, eu tenho até medo de não dizer errei, porque eu lembro que quando a gente recebia as perícias das pessoas que alegavam problemas mentais, vinha lá no parecer de um psiquiatra, quando o paciente não admite seu erro, revela fortemente traços psicopatas. De tanto ler aquilo, eu já ficava com medo. Será que eu estou errado? Tenho que admitir meu erro. Digo, disse, certa vez eu fui falar com ele, e ele disse, é uma coisa séria. Aí eu disse, eu acho que o senhor se equivocou nesse laudo. Ele fez, eu? Eu disse, já não reconheceu, né? Aí ele olhou e disse, o senhor tem razão, esse laudo não é desse paciente mesmo, não. Alguém digitou errado. Eu digo, olha que coisa boa. Mas, gente, o espírito é esse. É estarmos abertos para conversarmos sobre as questões relacionadas à preservação e à cultura. Obrigado. Doutor, muito obrigada pela participação. Em nome do deputado Renato Antunes, que é o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, nós deixamos, né, a comissão à disposição. Vou reportar sua fala para ele, mas foi aquele que deu continuidade à solicitação do antigo presidente, o deputado Valdemar, para dar início. Eu me lembrei quando o senhor chegou, daquela sexta-feira que estávamos aqui. Foi sexta-feira, porque geralmente a gente não tem, porque só tem um expediente, mas foi muito proveitosa, né? E eu acredito que a gente, com essa aproximação, a gente possa dar essa continuidade para o Fazer Cultural ter mais visibilidade, chegar mais longe, que já tem chegado. Tá bom? Fica aqui à disposição. E a palavra de agradecimento.
Obrigada, doutor Marco. Então, minha gente, eu estou passando rapidamente, que vocês vão ter acesso, né? E vou chegar aqui no imaterial, só para vocês verem o tanto de material que tem aqui, a explicação sobre cada um e alguns lugares que vão ser facilmente identificados, né? E não tem dúvida do que é material, tá certo? Agora, a gente vem aqui para o imaterial, que aí eu não vou ler detalhadamente, mas vocês vão encontrar aqui também explicando, né, o que é inventário, como se registra o patrimônio imaterial. Aquele mesmo fluxo que a gente viu para o material, tem aqui para o imaterial, com 10 etapas, né? E tem aqui explicando o que é a política de salvaguarda, que é exatamente a política que assegura a continuidade daquele bem, que como o imaterial não é tangível, então como você assegurar que aquilo continua, né, não vai se perder, não vai desaparecer, que são manifestações, saberes, fazeres, né, são coisas abstratas, subjetivas, que todo mundo conhece, respeita, faz, pratica, usa, mas eu não pego, eu não guardo, eu não fecho, né? São saberes e fazeres que estão associados aos mestres, né? Ou aos grupos, né? Que são próprios dessas práticas. Aí vem a relação deles. E aqui vem o ofício das baianas de acarajé. E aí eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte. Vejam que aqui está escrito no livro de registro de saberes. São livros específicos, dependendo do tipo do bem. E aqui o registro foi em 2005, o processo que tramitou, né? E o ano que iniciou, 2004, o processo. Tá? Isso aqui foi rápido, levou um ano. Mas tem um detalhe. Feira de Caruaru, ela foi um ano só. Por quê? Porque ela já foi reconhecida pelo IPHAN. Quando o IPHAN reconhece, nossa legislação estadual automaticamente incorpora, tá certo? Depois vem o frevo da mesma forma, né? Tá aqui, roda de capoeira, que começou em 2006 e foi registrado em 2014, tá? Aí tem a roda e o ofício dos mestres, tá? O coletivo aqui e o saber dos mestres. O maracatu nação, maracatu de baque solto, cavalo marinho, teatro de bonecos, caboclinho. E aqui um detalhe, observe que é caboclinhos. Ah, Bajulana, tem os 7 flechas, tem o não sei o quê. Tudo bem, tudo isso é caboclinhos. Não vai ser feito aqui um reconhecimento individual para cada caboclinho. Aqui é o reconhecimento do bem imaterial caboclinho, que é essa manifestação cultural. Tá certo? Ah, Ana, mas eu queria que o meu caboclinho fosse... Aí vai tentar ser patrimônio vivo. Porque o patrimônio vivo pode ser pessoa física ou pode ser grupo. Tá certo? Aqui também vai explicar. Mas aí vem o cordel e tudo mais. Mas sempre observem que tem o livro específico, né? Aqui, ó, o livro. E tem aqui a data de registro, que é quando fechou tudo com o registro no livro. Tá? E iniciado aqui, ó, 2015, só foi terminar em 2021, tá? 2013, 2021. Novamente mostrando que é um processo, não é algo que se resolve só na vontade, tá certo? 2011, 2024, aqui as parteiras, né? Muito tempo, por conta do estudo e tudo mais. Aí tem aqui, ó, alguns bens imateriais aqui, que já foram reconhecidos após 2018, que é a lei de imateriais, já com os encaminhamentos do mesmo jeito, resolução aqui, ó, número 10 de agosto de 22, que reconhece, e o respectivo decreto. Uma pergunta. Vem cá, minha amiga, para cá, que o microfone não chega aí. Se quiser, mas quando quiser, vá para ali. Pode vir, viu? Só dizer assim, eu preciso perguntar. Boa tarde, eu sou Belisa Alves, eu sou produtora cultural. Olha aí. Lá de Paudalho, zona da Mata Norte. Eu quero aproveitar o gancho que a gente começou aqui, o imaterial, e aproveitar a fala de Marco Aurélio. Eu queria, depois, né, ouvir um pouco mais sobre o fortalecer cultural. Eu não tinha ouvido ainda, aí você falou, eu fui ali dar uma pesquisada, e queria entender se existe algum recorte em relação à questão de comunidades negras, comunidades de povos de terreiro.
e fazer um outro convite em cima do seu, que você convidou para ir para Caruaru. Você já falou que foi para Mata Norte, em Nazaré. Eu vou lhe convidar para Paudalho. Por quê? Há um ano e meio, eu venho fazendo um trabalho bem árduo em Paudalho em relação a comunidades negras e povos de terreiro. Eu sou uma pessoa de terreiro, então a gente entende, né? A gente que é da cultura, a gente entende que a gente pega causas que a gente se identifica. Então, nesse processo de produção cultural, eu tenho feito isso. Eu tenho resgatado atividades que essas pessoas de terreiros fazem, que a gente sabe que está ali intrínseca, né, na formação do Brasil enquanto cultura, são os afoxés, são os maracatus, são as próprias rodas que esse povo de terreiro faz, são as atividades de outubro para crianças que eles fazem, que muitas vezes faz por longos anos, sem recurso nenhum, e eles nem sabem que podem receber recurso por isso. Então, é um movimento bem de formiguinha que eu tenho feito, de pegar na mão de, gente, existe edital para isso. Gente, vocês têm currículo? Eu fiz tanto currículo, minha gente, esses últimos meses. Exato. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande, e aí eu quero fazer um convite a todo mundo que aqui representa o Estado. É muito difícil trabalhar num município onde a gente volta lá para o material, que tem muitos patrimônios materiais registrados de Paudalho, só que são também muitas igrejas. É uma região que ela é, historicamente, uma característica muito forte do catolicismo, do protestantismo. Então, é difícil quando a gente tenta resgatar isso e há um impedimento da própria gestão. E a minha fala não é uma crítica de ataque, é uma fala de eu quero juntar e fazer parte também, né? Eu quero que meu povo faça parte também. E é um processo de fortalecimento mesmo, tanto quanto o nome da ação, né? Do Marco Aurélio. Então, o convite é no sentido de estejam mais presentes em Paudalho, porque é um processo de formiga que eu faço enquanto sociedade civil. Eu já ocupei, por um certo período de tempo, ali a Secretaria de Cultura, mas não estou mais. Só que, ainda assim, quando eu estava dentro, tinha esse embate, né? Porque a gente solicita que exista essa chamada. Quando existe esse recorte, a gente entende que é porque a sociedade precisa. Mulheres, crianças. Então, é porque a gente precisa do recorte racial. A gente precisa do recorte de povos de terreiro. Última PNAB, estou terminando de entregar agora. Fiz um processo de pesquisa com o agente cultural de terreiro de lá. A gente mapeou os terreiros de Paudalho, porque é um dado que não existia no município. Então, a gente entende que dados, se não existe no mapa, não existe no mundo, não é? Não é oficial. Então, a gente sabe que existem 25, mas a gente conseguiu mapear 19, porque a busca ativa foi muito árdua, porque existe uma desacreditação na movimentação de cultura da cidade por esses povos. Então, foi muito... Gente, a gente não está vindo pela secretaria, vamos fazer, isso é importante para você, isso é, sabe? Um fortalecimento de entendimento. Tenho tido alguns resultados de umas pessoas realmente terem mais interesses agora, das lideranças quererem participar mais, mas foi bem difícil. E está sendo bem difícil, e é muito mais fortalecedor quando vem uma representação do Estado junto e diz, vamos fazer uma atividade assim, e a gente quer que as pessoas, comunidade negra e povos de terreiro, estejam presentes. Porque eles se sentem reconhecidos, a gente se sente reconhecido. Então, é importante que nessas atividades, nessas ações, haja esse recorte, haja esse chamamento para que tanto a sociedade civil entenda, quanto a própria gestão entenda. Isso. Porque senão a gente não consegue se inserir aqui. Mas vai se inserir, eu vou falar exatamente. Como é teu nome? Esqueci. Belisa Alves. Ô, Belisa, nosso amigo ali, Cláudio, está ali. Cláudio, ele faz parte de ele integra, vamos dizer assim, um time, junto com outros conselheiros e outras pessoas de fora do conselho, né, representantes, por exemplo, do judiciário, né, eu acho que daqui também, né, Cláudio? Enfim, pega o contato dele, se comuniquem, porque existe uma frente trabalhando no sentido exatamente disso, de levantar no Estado, né, um mapeamento. A gente já teve no Ministério Público,
a gente já teve com Secretaria de Educação, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Direitos Humanos, na busca, né, dessa união de forças, para conhecer melhor o que de fato existe no nosso Estado, né, e de como dar visibilidade e como garantir a proteção, o acesso às políticas públicas, o respeito, enfim. Então, não vou entrar porque ele vai lhe dar tudinho e vocês vão se falar e vão unir forças, mas, assim, essa sua preocupação é uma preocupação que também existe, que está em andamento e que em breve chega por aqui, porque já chegou no patrimônio público, né? Ele é o conselheiro do segmento imaterial, né? Ele é patrimônio vivo, é doutor honoris causa, só está faltando a gente convidar a gente para a cerimônia. Então, é a melhor pessoa para você fazer o contato, estreitar esse... E aí depois alinhar com o doutor Marco aí no ano que vem, a ida lá para fazer uma versão lá, né? E Ana já disse aqui, vai chamar o Fortalecer no início do semestre para ser a primeira ação, continuação dos diálogos, só que aí dialogando com o Fortalecer. Cadê? Tu leva ali, por favor, Gabriela. Para o senhor aparecer aqui na câmera, doutor Marco. Inclusive, em Nazaré da Mata, nós tivemos essa preocupação como em Garanhuns. Em Garanhuns foi mais forte a presença das comunidades quilombolas. E o gestor municipal levou um acocho grande, merecido, né? Porque ele falou que tinha muito projeto. Eu digo, que coisa boa. Um gestor dizer que, pessoal, tem muito projeto aqui. Ele achando ruim uma coisa dessa. Eu digo, esse é um problema bom, não é? O ruim é quando não tem projeto. Eu entendo que ele vai ter que trabalhar mais. No entanto, essa é a parte boa, porque nós precisamos agora executar os projetos. Agora, ruim é você não ter projeto. E em Nazaré, inclusive, nós fomos agraciados com o Samba de 10, por parte da mestra Dri, que fez para a gente essa homenagem. Eu realmente fiquei muito emocionado. A gente tinha falado alguma coisa sobre poesia que eu nem me lembro mais o que foi. E ela pegou como mote, não é? E glosou. Eu tenho uma inveja de quem consegue fazer o repente. Eu escrevo, mas eu escrevo de bancada, né? Eu tenho que pensar, contar as sílabas poéticas. Depois que eu termino, ainda vou ver como é que está a estética. E o sujeito faz tudo isso na hora. Levantou, pediu o microfone e veio e declamou, né? Foi uma linda homenagem. Mas nós temos essa preocupação, embora no Ministério Público a gente tenha um núcleo específico para trabalhar a questão quilombola, que está com o colega Igor. A gente tem convidado ele também para participar, porque a gente sabe da riqueza cultural, a gente sabe da força. Vez por outra eu digo, olha, se não sabe fazer, dá uma olhada no que vem sendo feito nos outros estados. Eu lembro que quando não era núcleo, era GT, de enfrentamento ao racismo institucional, nesse eu tomei parte durante 10 anos. E lembro que a gente conseguiu fazer alguns trabalhos interessantes. Mas depois eu fui convocado para uma outra missão, para coordenar a parte de direitos humanos, lato sensu, aliás, estrito sensu, e aquilo que já tinha... núcleo, o centro de apoio, a gente já não trabalhava mais, até para trabalhar com aquilo que estava sendo descoberto. E quando eu pensei que eu ia parar, aí pediram para continuar um pouquinho mais, agora desta feita na área da proteção ao patrimônio cultural, e eu pensei, vamos trabalhar só a questão da preservação. Aí veio o pessoal do Conselho Estadual de Cultura e disse, e por que a gente não está dentro? Você entra agora. haja espaço. Mas, sim, temos essa preocupação com as comunidades tradicionais, especialmente quilombolas. Depois de Garanhuns, nós já tivemos aí uma suíte com uma comunidade que está em processo de reconhecimento, mas também nós entendemos que aquela região precisa de muito mais projetos. Não é fácil. Como outras também. E vamos lá para o Paudalho. Viu?
a secretária de Paudalho esteve conosco lá em Nazaré, mas pela importância, a gente não foi fácil fazer esse encontro na Mata Norte, não, foi a secretária. Não foi fácil fazer esse encontro na Mata Norte, não, porque tinha Nazaré da Mata e Goiânia disputando para fazer. Foi uma disputa boa. E depois o bispo disse, mas tinha que fazer em Nazaré, porque Nazaré é a sede da diocese. Eu também não sabia disso. Mas, veja, e sabemos a importância dos recortes, de todos os recortes, desde a questão etária, a questão de gênero, seja da questão de origem, a questão étnico-racial, né? Também a nossa preocupação com a cultura indígena, também a gente tem tido essa preocupação, e nos territórios onde tem povos indígenas, a gente tem que ter uma preocupação diferenciada. Graças a Deus, a gente reduziu bastante os conflitos, porque eu me lembro que há uma época atrás a região de Pesqueira não era fácil, ali 2007, 2008, era terrível, né? Os conflitos, né, graças a Deus, reduziram bastante, e naquilo que a gente puder, a gente vai mesmo. E me sinto muito honrado com o convite. Deixa eu só fazer um convite a todo mundo para acessar o site, né? A gente conseguiu gerar alguns produtos, que aí foi a rede social, o Instagram, um documentário que está sendo finalizado, e tem o site oficial, que é territorioancestral.com.br. Vocês vão ver lá que tem todos os que foram mapeados. A gente sinalizou também, conseguiu construir um material de dossiê para conseguir levantar essas casas em formato de livro digital mesmo. A gente pretende imprimir, mas aí faltou recurso, porque foi um projeto de pesquisa. Mas o digital fica mais acessível, né? Mais fácil. E nele a gente também levantou proposições para a própria gestão. Só que aí a dificuldade é que eu estou esperando há 2 meses a reunião com a gestão que eu solicitei. Mas vai ter. Mas muito obrigada. Eu peço que vocês acessem. O trabalho ficou muito rico, muito bonito, muito robusto. E a gente quer realmente essa presença do Estado mais forte para que a gente consiga fazer esse reconhecimento e conseguir ter mais movimentação. Joia. Obrigada. Gratidão. Minha gente, caminhando aqui para o fim, que temos aproximadamente 10 minutos, e só para vocês olharem e terem uma noção, aqui são os bens do patrimônio aqui do processo de registro. Processo de registro significa que está em andamento. Está em andamento significa que ele tem um número de abertura, né, e ele vai ter lá o encaminhamento dele de quem é o requerente. Aí eu vou passar aqui. Regule o olhar e vejam que vai aparecer aqui, ó, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, Festa de Nossa Senhora do Carmo. Depois aqui embaixo, a Assembleia Produção Artesanal das Práticas da Manta da Carne de Bode e Carneiro de Petrolina. Depois, de novo aqui, ó, a Assembleia Legislativa Produção Artesanal e Práticas Socioculturais. Depois, e por aí vai. Eu não vou ler, não, mas vocês vão contar, vai dar 30. Vai dar uns 30. Significa que são 30 que estão lá na fila da FIEP para andar, da Fundarp para andar, né? Veja que são processos abertos, ó, em 23, né, em 22, e aí vai ficando os mais recentes, 20... Cadê? Mais para cá. Mas, enfim, vai dar uns 20, uns 30 e poucos que a gente viu hoje de manhã com a Fundarp. E, assim... por que é importante vocês saberem isso? Porque não adianta também a gente ter a geração de indicações pedindo para abrir, porque tudo isso vai cair na fila de processamento da Fundarp, se for deferido pela secretária para seguir, porque atende lá os critérios iniciais de submissão, né? Uma vez aceito, o processo é aberto e vai todo o trabalho de registro, de estudo, de inventário, que pode durar 10 anos. Entendeu? E por que 10 anos, Ana? Porque é imaterial, tá aí o relato da dificuldade de você mesmo ainda, que já conhece. Imagina você fazer uma pesquisa, né, com a ponta, com as pessoas que são da comunidade, que vão fazer os relatos, que vão demonstrar as evidências, que vão... 10 anos, entendeu? Então, assim...
Exatamente, e entender se aquilo de fato é um patrimônio em nível estadual, que vale a pena patrimonializar, entrar nesse fluxo aqui quer vir, Alexandra, falar, de que a gente está falando aqui do sistema de cultura, né? Eu vou fazer só umas observações aqui bem rápidas, prometo. Vai. Primeiro, só quando tu dissesse que, falando de material e de imaterial, né? A diferença. Na verdade, isso já é uma dicotomia meio superada dentro do campo do patrimônio. Não existe bem material que não tenha também a imaterialidade nele. E também não existe a imaterialidade de uma celebração, festas, etc., que não tenham suportes materiais, né? Então, assim, quando a gente fala de material e de imaterial, na verdade, a gente está falando mais de instrumentos jurídicos que são usados para proteção, né? E que são usados para proteção daquele bem que está sendo falado. Então, assim, o registro vai ser o instrumento jurídico que é utilizado para os bens imateriais, porque a pesquisa e tal é mais importante dentro daquele contexto do que numa igreja, por exemplo, está entendendo? Que também vai ter que ter suas pesquisas, etc., mas os instrumentos jurídicos são outros. Correndo aqui. Sem fôlego. A minha questão é o seguinte, por que patrimonializar, né? Eu acho que, como é o nome do encontro da gente... O que é mesmo patrimônio? O que é mesmo patrimônio. Na verdade, deveria ser para que serve um patrimônio? Né? Porque, assim, a gente pega, às vezes, as demandas de registros aqui da Assembleia e tem cuscuz. Né? Qual o sentido de patrimonializar um cuscuz? Qual o sentido de patrimonializar um cuscuz? A nossa amiga aqui estava falando assim, que em Paudalho, na cidade dela, ela, às vezes, fica com dificuldade de se reconhecer, de reconhecer a história dela, porque, na verdade, os patrimônios ali, eles estão sempre remetendo a uma administração portuguesa, né? A uma religiosidade católica. Então, para algumas situações, a patrimonialização vai ser importante para dizer a trajetória do meu grupo social também faz parte da construção de identidade dessa nação. Então, o fundamento do patrimônio ali existe. Mas qual é o fundamento de patrimonializar um cuscuz? Salvaguardar não é, porque ele não corre o risco de desaparecer. Está aí na mesa do pernambucano diariamente. Então, qual é esse sentido? Patrimonializar alguns bens, a demandar a patrimonialização de alguns bens, sem esses dois sentidos, esses dois pilares, não porque ele vai desaparecer, ou então porque ele não está fazendo parte ele não está fazendo parte desses registros que compõem a trajetória do país como nação, né? Se ele não tem esses dois pilares, a gente tem que pensar em outras formas de reconhecimento. Um voto de aplauso para o cuscuz. Mas não é a questão de patrimonializar. Por quê? Porque patrimonializar um bem vai demandar dinheiro, certo, do Estado, vai demandar energia da equipe técnica. O investimento no estudo todo, imagina tempo, fazer todo o estudo. E, na verdade, você está... Contratação de gente. Craudiando. Para, no fim, concluir que não é. Como é que eu digo craudiando assim? Você vai estar lotando a demanda, na verdade, e, efetivamente, a política não vai fazer sentido. Então, a patrimonialização, ela está sendo... Não pode ser banalizada. Ela está sendo banalizada, está entendendo? E ela está deixando de fazer o sentido da política pública de salvaguarda. Então, esse era um dos pontos que eu queria trazer aqui. Boa, Ana. Para terminar, nos 5 minutos finais, olhem para a tela e vejam aqui, que a gente tem alguns reconhecimentos, vamos dizer assim, alguns bens considerados patrimônio cultural imaterial, que são de datas aqui, de 2008, 2007, 2009, né, 2010, que são anteriores a... aqui, né? Bocado. Anteriores à lei, que é de 2018. Significa que, com 10 anos, isso passa por um estudo, vem para o Conselho para decidir se revalida ou não, para entrar no fluxo formal ou não. Porque até aqui são os reconhecimentos externos, anteriores à lei. E aí, imagina que aqui tem 30 mais 4, 34, para fazer esse estudo, para fazer essa validação, para fazer a relatoria, para fazer o voto. E aí você olha assim, FEMUARTE, Festival de Música e Arte de Garanhuns, ainda existe isso? Ainda faz sentido isso aí, continuar aqui, dizendo que é um bem considerado patrimônio cultural e turístico, ou isso não existe mais? Se perdeu no tempo, era daquela gestão daquela época e hoje não mais. Mas, para dizer isso, tem que fazer o estudo, para poder tecnicamente caracterizar que aquilo não faz mais sentido,
ou não faz sentido de ser considerado para ser apresentado ao Conselho, para o Conselho fazer o relatório, né, debater e votar. E, assim, uma boa provocação para a assessoria pensar, né, na justificativa dos projetos, né, de resolução para submissão para indicação de patrimônio cultural. A justificativa ter um bom fundamento para já dar pistas e fortalecer esse estudo, né? Porque quando a gente vê assim, a demanda que é um processo para sair a resolução, a demanda de estudo, de tempo, e então a gente precisa ter de custo, né? E a gente não tem aí também um apelo, né, ao Estado ter mais profissionais, técnicos, né, especialistas que possam contribuir. É muito importante perceber, para além dessas necessidades de recursos, a demanda da sociedade. Sim. A pergunta é: a sociedade quer esse reconhecimento? Isso. Porque, como nós estamos aqui, e é para os assessores, é muito importante perceber se essa demanda é da sociedade ou de interesses refratários de um público em especial, né? A pergunta é: por que é que a luta dela está tão difícil chegar? Exatamente. Então, eu acho que nessa justificativa é preciso perceber a demanda da sociedade. Leva lá, vem para cá, vem para cá, a câmara te vê. Bota aí na cadeira. Não, e quando você sobrecarrega essa estrutura, né, do Estado, Não anda, né? aí a luta dela fica mais difícil mesmo. Fica mais longe. Está entendendo? Porque o corpo técnico ele vai estar comprometido em dar um monte de resposta ao Cuscuz, ao Esporte Clube do Recife, que foi patrimonializado pela Câmara de Vereadores, sabe assim? Ele vai estar... Porque se a demanda chega, como Lana estava falando aqui, que Lana é a gerente de patrimônio material da Fundarp, ela tem que dar uma resposta a todo tipo de demanda que vai chegar para ela. Não simplesmente ela não vai dizer assim, mas gente, que absurdo, vai ficar ali. Está entendendo? Então, ela tem que mover a equipe dela. Tem que ter um respaldo técnico, né? Exato, ela vai ter que mover a equipe dela para poder responder tudo isso. E aí, essa atenção voltada para esses bens que são demandados para ser patrimonializados, sem o menor sentido, eles acabam que... Em vez de ajudar, atrapalha. E ele vai dificultar mais a luta de pessoas que precisam desse reconhecimento por esses outros motivos que a gente levantou. Esse é um ponto que eu gostaria realmente de refletir. Então, só um minuto, deixa eu terminar aqui. Fazer sentido para quem? Né? Porque a gente pode ser que uma parcela não reconheça o sentido e a outra reconheça o sentido. Então, a gente precisa ter o olhar tanto da população, né, que é a maior interessada, né, o povo que traz esse clamor para o parlamentar, né, que a gente precisa reconhecer que há como da mesma forma, um grupo específico, ele representa, o parlamentar representa esse grupo específico, uma cidade, então, ele é a voz que foi colocada aqui para esse povo, para que ele represente isso. Então, a gente precisa ter... É uma linha muito tênue, né? E a gente precisa entender que algumas iniciativas, de fato, vêm de um clamor popular. Né? E a gente precisa valorizar isso. Por isso que a gente está aqui, para aproximar, para compreender, para entender, para fazer o nosso fazer ser melhor, né? Mas a gente também não pode restringir as solicitações, porque por trás de uma proposição vem, sim, o interesse popular. Precisa no microfone. Os deputados eles podem instruir essas demandas. Tem que ser no microfone para a gente deixar... Mas é importante isso. A questão que é o diálogo. Exatamente. Esses deputados que são demandados, eu tenho certeza, existem grupos que vão lá, que demandam, né? Eles podem, sabendo dessa discussão que tem, certo? De especialistas do campo de patrimônio, instruir esse grupo, dizer, a demanda de patrimonialização talvez não seja o melhor caminho para esse reconhecimento. Isso, por isso que nós estamos aqui. Ou seja, não é não falar do cuscuz, não é não levantar a importância do cuscuz. E o cuscuz, na verdade, é uma metáfora, tá, gente? Eu estou usando o cuscuz só como... Então, não é falar do cuscuz, não é ter o reconhecimento do cuscuz, só que a patrimonialização daquele bem não vai efetivamente funcionar. Nem para o cuscuz,
nem para os grupos que demandaram isso, e nem para o deputado. Na verdade, ele só está piorando a máquina de quem trabalha com o patrimônio funcionar de uma forma mais regular, está entendendo? Desde o começo, depois vou passar, desculpa, porque a gente precisa, desde o começo, que nós, desde maio, né, Ana? Sim. Ana Barbosa, representando o Conselho, a gente vem conversando sobre isso. E hoje, tanto o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o deputado Renato Antunes, como a secretária de Cultura, a Cacau de Paula, eles puderam conversar. Eu acredito que essa aproximação vai possibilitar esse pensar, né? Porque é uma construção até para o entendimento. Veja, o nível de participação de assessoria, o nível de envolvimento. Porque a gente aceitou, a gente percebeu na comissão a necessidade dessa compreensão. E aí surgiu os diálogos. Eu sei que foi a primeira iniciativa, mas eu acredito que é a primeira de muitas, porque a partir de agora nós vamos ter mais condições porque como comissão a gente vai dizer, olha, esse projeto é viável, não é viável. Não é que a gente vai dizer que pode ou não pode, nunca a comissão vai fazer isso. Mas a gente já vê, né, quando, por exemplo, nós temos um projeto aqui que é submissão de indicação, e nós temos um outro projeto que também é submissão de indicação. Um cafezinho. Para você ver, aqui nem é quantidade, é o nível a qualidade de informação que vem embasando o pedido. Exatamente. Né? Então, é para que não seja mais assim e venha ser assim, para que a gente tenha condições de chegar até vocês, que é nessa ponta, e não é facilitar o trabalho, é trazer realmente argumentos, recursos que comprovam a necessidade, até para que a importância daquele bem para que ele seja considerado. E essa foi a nossa preocupação juntamente com o Conselho no processo de reconhecimento, de trazer esse momento de debate, de conversa informal para a gente melhorar, né, E minha gente, para terminar, só um comentário. Quando aqui tem bens culturais considerados, é porque eles não são. Exatamente. Eles são considerados porque receberam aqui um reconhecimento interno, certo? Mas não fazem parte desse fluxo de proteção do sistema, né, do estadual. E eles vão passar por esse processo de revalidação com estudo e tudo. Né? E por fim... Eita! Cadê o microfone? Vai. Não, tranquilo, é diálogos, né? Foi mal. Esqueci. Não, sem problemas. Com a hora. Assim, gente, eu sou o Tagore, sou deputado de João Paulo e trabalho muito na pauta da cultura popular, cultura de matriz africana. E assim, um belo dia eu estava olhando, né, porque é público, as solicitações da Alep de patrimônio. E é muito importante entender a legislação, porque realmente, senão a gente vai carregar uma coisa que talvez não seja aquela questão. Então, a gente aqui também tem a Consuleg, que pode auxiliar. Esse diálogo é importante que a gente traga isso também para a população, para os fazedores de cultura, para as pessoas que precisam ter acesso a essa informação, que é uma informação muito importante e que, assim, talvez também debater, né, entre nós a legislação, uma possível atualização, uma dinamização, critérios que possam, talvez, barrar inicialmente algo que já esteja fora, para quem merece realmente esse reconhecimento possa ter acesso a esse reconhecimento e possa ter acesso aos benefícios, né? E que a gente, assim, a cultura pernambucana é uma cultura riquíssima. A matriz africana, a matriz indígena, os territórios quilombolas. Então, assim, a gente precisa que o que realmente precisa ser valorizado, seja valorizado. Então, acho que esses momentos, esses diálogos são importantes, né? Estão todos de parabéns. E, assim, também faço esse apelo para que a gente consiga divulgar mais e trazer mais gente, né? Mais produtores, mais assessores para estar participando. Mas parabenizo a todos e fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Gratidão, Tagones. E a gente fica de portas abertas lá no Conselho para esse diálogo se manter, né, constante. Semestre que vem, se quiser, a gente está por aqui de novo. O procurador já disse que está aqui também. O procurador. Eu disse promotor, com o Fortalecer Cultural. O que importa para a gente é que aconteça, né, da forma que vai trazer o resultado esperado para a sociedade.
Bem, é só gratidão nesse final. Acho que esse diálogo, esse formato, a gente, depois de um tempinho se vendo, a gente teve mais facilidade de conversar, e essa era a proposta, né, de dialogar, de conversar, concordar, discordar, agregar valores e conhecimentos. E eu quero aqui agradecer, em nome do deputado Renato Antunes, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, os membros do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco, na pessoa da presidente Ana Barbosa. E nós queremos, nesse momento, até passar um memorial, uma lembrança da lépida dessa casa ao Conselho, à pessoa da presidente, mas também, enquanto está chegando, eu quero agradecer ao conselheiro de Arquitetura, Urbanismo, Geografia e Engenharia, Augusto Ferrer, ao conselheiro do Movimento Social de Urbanismo, a presidente Ana Barbosa, ao conselheiro de Expressões Culturais de Pernambuco, registradas como Patrimônio Cultural e Material, Cláudio Brandão, né? Eu não sei se a Ana Paula chegou. Não, a Cristiana, ela precisou, mas assim, é a preciosa, né, contribuição da conselheira Cristiane Feitosa Cordeiro de Souza, da Fundarp, a participação muito bem-vinda do conselheiro, do representante do Notório Saber, o Monsenhor José Albérico Bezerra, as demais, a Alexandra, que também é do História Museu. Do História Museu, e a outra conselheira, é conselheira? É ela. Oh, perdão. É porque eu não... Perdão. E, assim, agradecer ao... E a equipe da Casa dos Conselhos. A equipe, né, Ana e os demais, né, da Casa dos Conselhos, ao doutor Marco Aurélio. Seja muito bem-vindo mais uma vez a essa casa. Reforçar que a comissão está à disposição do Ministério e do seu trabalho. E nós queremos passar agora uma lembrança a Ana Barbosa, é muita Ana hoje, Ana Barbosa da casa. Vai, você tem que abrir para você. Eu abri. A foto. A foto deve ser sem a caixa, que vai ser outra. Tá, vamos abrir aqui, né? Vou desarmar, tá? Não posso. É para o Conselho, ajuda aqui, Stefano. É para o Conselho, fica esse memorial. E a todos que participaram vão receber também um certificado com a carga horária, que sirva para vocês e dos demais também. Aqueles que nos acompanharam, né? Há uma turma acompanhando, também entrar em contato conosco para receber o certificado. Ana, vai para o museu. Vai para o museu, olha aqui. Peraí, deixa eu fazer assim, ó. Eu nem tirei com a caixinha. Sim. Vai ficar bonitão assim, peraí. Não, mas não vai não. Tem que baixar mais. Eu acho melhor segurar só ele, porque ele tá aí. Olha aqui pra mim. Já passa as suas mãos, viu? Pra você levar para o museu. E os participantes, tanto os conselheiros como os assessores, podem pegar com a Stephanie, né, ao sair o certificado. E queremos agradecer a todas as que estão participando, a equipe de comunicação, todo mundo, desde o início até o final, para a realização desse primeiro Diálogos Culturais, que seja o primeiro de muitos. E nós queremos agradecer imensamente ao Conselho, porque sem vocês, se vocês não tivessem provocado, quem sabe a gente nem teria tido essa aproximação, né, da sociedade civil, dos assessores, do próprio Ministério Público, e isso aqui nos deixa muito felizes. Então, a todos, uma boa tarde e um bom final de semana, que a gente não vai se ver amanhã, e que vivamos a cultura e venhamos a preservar o patrimônio, que é o retrato do coração de um povo. Muito bem, Ana. Gratidão, faço minhas as suas palavras e espero que a gente se encontre, sim, em breve, para ampliar esse diálogo com as ideias que surgiram aqui e cada vez mais a gente reforce as ações em prol do patrimônio. Boa tarde, minha gente. Obrigada, boa tarde.
Vamos tirar uma foto aqui, por favor, do doutor Marco. Eu tenho só que sair meu coisa daqui.